Boa noite, graça e paz a todos. Motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês nessa noite, nesse fim de noite já. São 9 horas e 30 minutos. Nesse quarto dia desse propósito de estarmos orando com os salmos, desse momento devocional de leitura diária, onde durante 150 dias estaremos lendo o livro dos Salmos e orando com os Salmos. Hoje é o quarto dia e nós vamos estar lendo o Salmo de número 4, refletindo um pouco e orando acerca da mensagem que ele quer nos transmitir. Eu estou gravando essas lives, não tem um horário definido, Eu tenho mantido elas gravadas e guardadas na minha própria conta, na minha própria conta do Facebook. Quem quiser acessar, tiver interesse de acessar, de estar ouvindo essas reflexões, Mas o meu desafio a você, independente de você estar assistindo a live ou não, o meu desafio é você tirar um dia, um momento do seu dia, tirar um tempinho no seu dia para você ter um momento de oração, ter um momento com a palavra de Deus, ter um momento de reflexão, ter um momento para o cultivo da sua própria interioridade, ter esse momento a sós com Deus. A gente, se deixar, nós não encontramos tempo para nada. E o que nós vamos perceber? Todas as coisas que são benéficas, boas e necessárias às nossas vidas, para que a gente possa cultivá-las, a gente vai precisar desenvolver algumas disciplinas. E desenvolver uma disciplina não é algo fácil, Eu lembro que na adolescência eu queria ser jogador de futebol e era necessário treinar todos os dias, Era necessário treinar com a bola todos os dias, era necessário treinar fisicamente, treinar tecnicamente, visando o quê? Visando o aprimoramento, a qualidade. Então, qualquer coisa que nós queiramos fazer com qualidade em nossas vidas vai demandar tirarmos um tempo, dedicarmos um tempo para isso. E algo que é fundamental para a nossa vida é a nossa relação com Deus, é a nossa espiritualidade. E sendo assim, é de suma importância, é extremamente necessário que a gente tire um tempo, para estarmos orando, para estarmos buscando a Deus, Desde já eu já quero agradecer a alguns amigos que já entrei, já estão aqui acompanhando a live. O amigo Wilson Lima, que eu conheço ele da época de escola, muito tempo não vejo ele, forte abraço aí. A Flávia Santos, ao Fernando Novaes, a cada um dos que estão aqui nessa noite, participando dessa live. E é isso, fica o meu convite, esse desafio, essa proposta de você estar buscando a Deus, de você tirar um tempinho do seu dia para buscar a presença do Senhor. E você pode ter certeza que isso só vai agregar a sua vida, só vai fazer com que a sua vida cresça, tenha mais qualidade. Você vai estar buscando a Deus, você vai estar ouvindo a Deus, você vai estar diante do Senhor, e a gente sabe que só Deus pode nos socorrer. Existem situações na vida que, por mais que uma pessoa possa ter dinheiro, por mais que uma pessoa possa ter recursos, por mais que uma pessoa ela possa ter qualquer coisa, qualquer aparato humano, mas se Deus não vir ao seu encontro, se Deus não socorrer, se Deus não ajudar, nada do que ela tem vai adiantar em sua vida, Então, quero te convidar a um momento de oração, e aí nós estaremos lendo o Salmo de número 4. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse tempo, por esse momento aqui reunidos, pela tua presença, Senhor. Peço que abençoe esse momento, que a tua graça se derrame, Senhor, sobre os nossos corações, sobre a vida daqueles que estão participando, Senhor, nessa noite, sobre aqueles que ainda assistirão. Que a tua bondade e a tua misericórdia os alcance dia após dia, em nome de Cristo Jesus. Amém? O Salmo de número 4, ele ainda é um salmo curto, tem 8 versículos apenas, então eu vou estar lendo, né? Você me perdoa se toda hora eu estiver coçando o nariz, porque eu estou aqui no meu escritório que está sendo reformado e a poeira, né, da reforma aqui limpa uma coisa, pinta outra. Então, eu sou alérgico aqui e hoje eu escolhi esse espaço, né? Já que está testando esse espaço para ver como fica. Então, se eu estiver aqui meio, né, com as minhas alergias aqui, você me desculpe. Salmo número 4 diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse salmo é um salmo atribuído ao rei Davi. E a exemplo do salmo número 3, né? O salmo 3 que eu li com vocês ontem, muitos acreditam que o salmo 3 também que o salmo 4, juntamente com o salmo 3, é um salmo que expressa o momento em que Davi estava sendo perseguido por Absalão, e muitos comentaristas colocam dentro do mesmo contexto, dentro da mesma época. Essa é uma opinião que prevaleceu por muito tempo. Outros estudiosos dizem que Davi ele está não falando dele. Ele sim escreveu esse salmo, compôs esse salmo, mas ele está falando de um homem do campo, e de um homem do campo que está atravessando por grandes dificuldades, mas que aprende a confiar em Deus. O que esse salmo de início ele me mostra, ele me ensina, é que este é um salmo que nos fala sobre termos confiança em Deus e aprendermos a orar a Deus e confiar a nossa vida em Deus diante da vida, diante das circunstâncias que a vida venha nos propor, diante da dor, ou diante do sofrimento, ou diante da alegria. Esse é um salmo que nos convida à oração. E assim, lógico, todo o livro dos Salmos é um convite à oração em si. Mas esse salmo ele nos convida a aprendermos a orar e confiar em Deus em todo o tempo, e a entendermos que seja qual for o momento que a gente esteja passando, que nós precisamos continuar confiando, nós precisamos continuar acreditando no Senhor. Nós precisamos continuar diante de Deus, nós precisamos continuar esperando no Senhor, nós precisamos continuar tendo esperanças em Deus,
nós precisamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, a despeito de qualquer coisa que possa estar nos acontecendo. Logicamente que isso não é uma das propostas mais fáceis, muito pelo contrário, é um grande desafio. A fé, ela nos coloca nesse ambiente de desafio. A fé nos coloca nesse ambiente de que nós precisamos confiar inteiramente em Deus, depender inteiramente do Senhor, e a fé em si, ela nos faz caminhar com Deus na certeza de que Ele irá fazer o melhor pela nossa vida e que o que nós estamos vivendo é para cumprir o propósito de Deus. E o que vai acontecer? Essa é uma esperança que nós recebemos no nosso coração. Essa é uma esperança de Deus para nós, é uma promessa do Senhor para nós. E o que você vai perceber com isso? Que você tem a palavra do Senhor. Num primeiro momento você não tem sinais, num primeiro momento você não tem nada visivelmente acontecendo diante de você, você tem uma palavra de Deus. Por que nos dias de Moisés, quando o povo saiu do deserto, eles tiveram tantas dificuldades de crer no Senhor? Os israelitas passaram 400 anos no Egito. Depois de 4 séculos, eles passaram a acreditar que as divindades, que os deuses tinham que ter uma forma física, tinha que ter uma expressão física, tinha que ter uma estatueta, uma imagem. Os judeus no Egito, eles entraram num processo que é chamado de assimilação. Eles adquiriram aquela mentalidade do Egito. E aí quem os liberta é um Deus da qual eles não podem ver, um Deus que se manifesta sim numa nuvem, numa coluna de fogo, num monte, mas um Deus que é invisível e que ele deu como diretriz apenas a sua palavra para o seu povo. A palavra dele era suficiente para que as pessoas pudessem ouvir, crer, confiar e caminhar. E essa foi a grande dificuldade deles, porque eles não conseguiam compreender um Deus que não tinha forma, um Deus que não podia ser reproduzido numa imagem, um Deus que não podia ser desenhado, feito, e que o sinal de que ele iria fazer as suas obras, que ele iria cumprir a sua promessa, que ele iria cumprir o que ele estava dizendo, era a sua própria palavra. A sua palavra era aquilo que tinha como garantia de que ele iria fazer o que ele propôs fazer. Isso, para eles, foi um grande desafio, a tal ponto de que muitos morreram no deserto. E também é um desafio para nós. É um desafio para nós entendermos que nós também estamos diante de um Deus invisível. Nós sabemos, que esse Deus fez os céus e a terra, que Ele é Senhor de todas as coisas, mas que nós também temos a Sua palavra. Ela continua sendo suficiente para nos garantir vitória, para nos garantir sucesso e para nos garantir que chegaremos, se trilharmos o caminho, chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Fora isso, você não tem mais nada. Você vai precisar crer, confiar. Então, desenvolver fé em Deus, desenvolver confiança em Deus, é um grande desafio, até para nós que vivemos numa época bem moderna, onde nós vivemos realidades virtuais, A realidade virtual, ela não pode ser tocada, ela não pode ser medida, mensurada, Mesmo assim, nós continuamos tendo grandes dificuldades em manter a nossa confiança, principalmente em manter a nossa confiança quando nós não estamos vendo nada de diferente ao nosso redor. Então esse salmo, ele é uma súplica de um homem que expressa sua confiança em Deus, independente do que possa estar acontecendo.
E é a partir disso que eu quero começar a refletir com vocês. O verso 1 ele diz: Ouve-me quando eu clamo a Deus, Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele está trazendo, ele está vivendo um momento de aflição, porque ele começa a dizer: ouve-me quando eu clamo, ouve-me quando eu clamo, ou seja, Senhor, escuta a minha oração, Senhor, escuta, olha para mim, que o Senhor possa me enxergar, que o Senhor possa me ver, que o Senhor possa ver o que eu estou vivendo, que o Senhor possa ver o que eu estou passando. Ou seja, os dias dele não estão sendo fáceis. Não estão sendo fáceis. Eu acredito que se não todos que me acompanham, que estão aqui presentes nessa sala comigo, se não estão passando, já passaram por dias assim. Dias que não estão sendo fáceis. Dias bem difíceis. Na verdade, eu acredito, pelo momento histórico que nós estamos vivendo, eu acredito que todos nós, de alguma forma, estamos tendo dias bem difíceis, né? Eu acho que a dificuldade está sobrevindo na vida de todos, sem exceções. Então, o que nós podemos tirar daqui? Que os nossos dias também estão sendo difíceis. Ou que nós já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por dias difíceis. E nesses dias, ao invés de eu me desesperar, ao invés de eu tomar uma atitude precipitada, ao invés de eu agir por impulsos, ao invés de eu chutar o balde, a primeira lição que nós extraímos daqui é que nós precisamos colocar as nossas angústias, as nossas necessidades diante de Deus. Nós precisamos pegar os dias difíceis e nos dias difíceis clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, pedir a ajuda do Senhor. Isso parece muito simples, mas na verdade, se você parar para perceber, nós não temos o hábito de nos dias difíceis, ou de num momento difícil, ou num momento de muito estresse, de muita pressão, de muita sobrecarga, a gente se voltar a Deus em oração. Não. Essa não é a nossa resposta à situação. A nossa resposta à situação é tentar resolver da melhor maneira possível, o mais rápido possível. A gente quer resolver a situação, ou a gente quer que a situação se resolva. Se a gente sabe que não consegue resolver, a gente quer que a situação se resolva de alguma forma. Mas via de regra, quando você está passando por um momento estressante, quando você está passando por uma situação de dúvida, quando vem você se vê numa encruzilhada, numa bifurcação onde você tem duas estradas, duas direções ou três, e você precisa tomar uma direção para ir para um lado ou para o outro, não é a oração o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida pode ser qualquer outro. Nós podemos considerar os prós e contras, nós podemos considerar a questão lucro, benefício, custo-benefício. Nós podemos fazer vários olhares para tentar responder aquilo de uma forma rápida, mas nós não oramos, nós não colocamos diante de Deus. E o que o Salmo 4, logo no primeiro verso, ele está nos ensinando é que nós precisamos aprender a submeter a nossa vida, e nós precisamos aprender a submeter cada área da nossa vida e cada situação da nossa vida diante de Deus, em oração. O Senhor nos convida a irmos até Ele em oração, porque Ele é a pessoa certa para nos dar a resposta naquilo que nós não entendemos, para nos mostrar o caminho que precisamos seguir, a direção que nós precisamos tomar, e Ele é a pessoa certa para resolver e fazer aquilo que nós não podemos fazer ou resolver por nós mesmos.
Então é a Ele que nós devemos buscar. Então ele diz, ouve-me quando eu clamo. Ou seja, ele está dizendo, me enxerga, Senhor, me vê, eu estou aqui. E ele está passando por dias difíceis. Porque ele faz um apelo, ouve-me quando ele está diante de uma necessidade. Só que ele tem algo a seu favor. Ele percebe, ele tem um testemunho de Deus. Ele tem um testemunho de Deus em sua consciência. Porque o verso começa, ouve-me quando eu clamo a Deus. Só que ele diz, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então ele está passando por um momento difícil, mas ele tem um testemunho da fidelidade de Deus, de que Deus já agiu em seu favor em um outro momento. Então, como Deus já agiu em seu favor em um outro momento da sua vida, é por esse testemunho de Deus na sua consciência, na sua própria vida, que ele está se voltando para Deus mais uma vez e dizendo, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E o que ele disse? Na angústia me deste largueza. E você vai perceber que tem duas palavras aqui, que são palavras símbolos nesse salmo. Uma é essa aqui no verso 1, largueza, né, que é o símbolo do espaço. A palavra largueza aqui na versão Ferreira de Almeida corrigida poderia ser traduzida por um lugar amplo, por um lugar espaçoso, por um lugar largo. Então a primeira imagem simbólica que esse salmo nos lança é que Deus ele colocou o salmista num lugar espaçoso. E é uma fala metafórica, simbólica, porque quer dizer que trouxe alívio. E o segundo símbolo está lá no verso 8 que ele fala, em paz também me deitarei e dormirei, que é o símbolo do descanso. Esse salmo, ele nos apresenta duas verdades sobre Deus, sobre aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Ele quer nos dar espaço e ele quer trazer descanso sobre a nossa vida. Espaço e descanso. São essas duas condições em que ele quer nos colocar. E aí o salmista diz que ele estava em angústia. E o Senhor lhe levou para um lugar largo. E o que é angústia? A angústia é exatamente uma espécie de estreiteza. A angústia é aquele sentimento, aquela sensação, acho que é melhor dizer, é uma sensação de sufocamento, é uma sensação de aperto. Uma pessoa angustiada é uma pessoa que ela se sente sufocada, é uma pessoa que se sente como se ela estivesse num quarto fechado e esse quarto está diminuindo, está se fechando sobre ela. A palavra angústia, ela vem do grego anger, e anger quer dizer exatamente aperto, um lugar apertado. Então, a angústia é essa sensação de sufocamento. A angústia ela é muito parecida com uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Logicamente, o fato de você ter uma angústia na vida não significa, ou estar passando por um momento de angústia, não significa necessariamente que você está tendo uma crise de pânico ou de ansiedade, tá? A angústia ela é uma sensação que nos advém muitas vezes repentinamente, muitas vezes como uma sobrecarga de estresse, muitas vezes como uma situação onde nós estamos acumulando sentimentos, pensamentos, lembranças, ou onde nós estamos debaixo de uma carga muito grande de emoções, até mesmo pessoas que trabalham demais, pessoas que estão ali debaixo de uma situação de estresse mesmo, elas sentem angústia. E a angústia ela te gera essa sensação de que você está num lugar apertado, você está num lugar fechado, você está num lugar meio que se sentindo exprimido. E aí o salmista diz que o Senhor o tirou dessa sensação de angústia.
dessa sensação de aprisionamento, dessa sensação de estar apertado, dessa situação de que parece que o mundo está caindo sobre a sua cabeça, de que está chovendo pedras sobre você, que o Senhor tirou ele dessa situação e colocou ele num lugar espaçoso, num lugar onde ele pôde erguer a sua cabeça, num lugar onde ele pôde respirar, num lugar onde ele pôde sentir alívio, num lugar onde ele pôde sentir alegria. E muitas vezes nós estamos, em muitos aspectos na nossa vida, diante de estreitos, de situações de estreitamento. Você olha para a sua vida, você não consegue encontrar um espaço para você. Muitas vezes você olha para a sua vida, tem momentos da nossa vida que a gente olha, a gente se sente em tudo ou em quase tudo um peixe fora d'água. A gente parece que não se encaixa mais num determinado grupo. A gente parece que não se encaixa mais dentro da própria família. Muitas vezes a gente parece que não está se encaixando dentro do lugar de trabalho, dentro da própria comunidade, dentro do ministério que você realiza. Às vezes você olha para você e você se acha um estranho para você mesmo. Você olha e sente que você não tem espaço na sua vida, que está faltando espaço, que parece que você chegou até aqui e que daqui para frente não existe mais o que fazer, não há mais uma saída, não há mais o que se construir, não há mais o que se realizar. E quando nós chegamos nesse tipo de visão, quando a gente desenvolve esse tipo de visão acerca da vida ou acerca de nós mesmos, aliás, é aí que nasce a angústia. A angústia começa a tomar conta do nosso coração e aí a gente acaba se sentindo ainda cada vez mais sufocado, cada vez mais oprimido, cada vez mais olhando para um lado, olhando para o outro, procurando uma saída, procurando uma estratégia, e parece que nesse momento tudo some. As ideias somem, as perspectivas somem, os insights, que são aquelas luzes, né, que a gente tem, aqueles flashes que a gente consegue pensar em algo ou agir em algo, somem também. A gente fica exatamente num deserto, com uma sequidão muito grande na alma e se sentindo cercado por todos os lados. E aí nesse momento, esse é o momento mais propício e mais necessário do que qualquer outro momento de buscarmos ao Senhor. Ele está dizendo, no verso 1, que ele viveu uma situação como essa, onde ele não encontrava espaço na sua vida, onde ele não encontrava espaço, para onde ele olhava ele não tinha saída, ele estava se sentindo sufocado, acuado, ele estava se sentindo desgastado, ele não via mais uma saída e uma perspectiva, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor agiu em seu favor, tirando dessa situação de angústia, tirando dessa situação, desse sentimento de aflição e estabelecendo paz, trazendo para um lugar largo, colocando um espaço novo, abrindo espaços onde não há espaço. Quando você lê a profecia de Isaías, eu farei fluir rios no deserto, construirei um caminho sobre os montes, aplanarei os lugares elevados e construirei uma estrada. Deus está dizendo que Ele é capaz de pegar situações de total improbabilidade e transformá-las em situações reais e passíveis de serem vividas. Ou seja, Deus está dizendo, o Senhor está dizendo, que Ele vai pegar situações que para você parecem impossíveis, situações que você não tem mais
uma visão clara que você acha que não tem mais saída, e ele vai mostrar para você que tem uma saída. Ele vai não só mostrar para você que tem uma saída, mas como ele vai te levar, ele vai te conduzir por essa saída se você confiar nele, se você depender dele, se você esperar nele. Ele vai fazer com que você se sobressaia sobre qualquer situação angustiante, limitadora e opressora sobre a sua vida. Construirá para você um caminho novo, um caminho onde você terá certeza de que você só estará trilhando esse caminho porque o Senhor agiu em seu favor. Amém? E a segunda imagem que ele nos lança é a mensagem do sono, do descanso. Ele diz no verso 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A ideia que surge aqui é exatamente do descanso. Deus quer nos dar descanso. Descanso em meio às tempestades. O Senhor quer nos capacitar a termos a mesma disponibilidade de coração e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era capaz de dormir mesmo em meio a uma tempestade. Quando você lê nos evangelhos sobre Jesus dormindo na tempestade, quando você vê Jesus dormindo em meio à tempestade, os evangelhos, ao citarem essa passagem, logicamente estão citando um fato histórico. Jesus estava de fato cansado, ele estava dormindo no barco e sobreveio uma tempestade. Os discípulos perderam a esperança da vida e aí foram acordar o mestre, porque eles estavam apavorados, aterrorizados. E Jesus levanta, repreende a tempestade e, como se fosse uma das coisas mais comuns, mais simples de serem feitas, no Evangelho de Marcos, se eu não estou equivocado, ele ainda fala que eles não têm uma fé ainda firme, não têm uma fé amadurecida. E aí os evangelistas resolveram registrar essa passagem, resolveram registrar esse texto para falar exatamente de que Jesus ele era capaz de dormir no meio de uma tempestade. E por que Jesus era capaz de dormir no meio de uma tempestade? Porque Jesus sabia que até mesmo as tempestades que poderiam sobrevir, elas estavam sob o controle de Deus. Que se o Pai havia permitido aquela situação, se o Pai havia permitido aquela tempestade, se o Pai permitiu aquela situação tão devastadora, tão assustadora, não é porque Ele é mau, não é porque Ele quer nos destruir, não é porque Ele quer nos trazer prejuízos, não é porque Ele quer nos aterrorizar. Porque a Escritura diz, em Jeremias 29, o Senhor diz: eis que pensamentos de paz tenho a vosso respeito, e não de mal. Quer dizer, o próprio Senhor, e é engraçado que assim, essa mensagem em Jeremias 29 é uma carta escrita por Jeremias àqueles que estavam cativos na Babilônia. Então você podia pensar, nossa, mas espera aí, eles foram levados para a Babilônia, foram levados como escravos, foram tirados da terra deles, lhes sobreveio uma desgraça, eles estavam diante de um grande infortúnio, estavam diante de um sofrimento, estavam perecendo, e o Senhor está dizendo que Ele não tem pensamentos maus? Não. Deus permite situações das mais diversas, e certamente, em muitos momentos, Deus irá permitir situações aterrorizantes sobre as nossas vidas. Mas não é porque Ele quer nos destruir, não é porque Ele quer o nosso mal, não é porque Ele quer
nos envergonhar, nos aniquilar, mas é porque Ele quer que você aprenda a confiar e a depender somente dEle, em primeiro lugar. Essas situações, elas vêm para mostrar para nós que a gente coloca muito a nossa confiança e a nossa dependência nas coisas que estão aqui nesse mundo, no nosso redor. A gente coloca a nossa fé naquilo que as nossas mãos podem tocar e os nossos olhos veem. E aí o Senhor fala, olha, toda a sua confiança em qualquer coisa que não seja eu, que não seja a mim, ela será uma confiança perdida. Então a tempestade vem para nos purificar, as dificuldades vêm para nos purificar, para limpar a nossa visão, para tirar os ídolos do nosso coração, para nos tratar. Em terceiro lugar, as dificuldades vêm porque Deus ele quer fazer com que você cresça. E não há crescimento e não há evolução se não houver obstáculos e desafios. Essa é uma lei natural da vida. Todo crescimento e toda evolução vem ao superar desafios, ao superar obstáculos. E como esta é uma lei da vida, então essa lei se aplica a nós e nós precisamos lidar com ela. Então nós vamos crescer por meio das dificuldades, do sofrimento e dos obstáculos. Então ele permite sim terríveis tempestades, situações que aos nossos olhos parecem devastadoras. Mas quando parecem que elas vão nos consumir, o Senhor dá o seu basta. E tudo volta à normalidade. Jesus sabia isso sobre o Pai. E por saber que o Pai age assim, por saber que o Pai trata assim, ele sabia que a tempestade estava ali. Mas o Pai também estava presente. Uma outra passagem que me vem à mente nesse momento, é o momento que Elias está na caverna, lá em 1 Reis, capítulo 18, e diz que ele escondido na caverna, sem esperança sobre a vida, querendo a morte, numa situação totalmente angustiante, ele sim estava extremamente angustiado. E o texto diz que veio um terremoto, veio fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. E aí veio uma brisa suave e o Senhor estava nela. Quando o autor no livro de Reis diz que o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no terremoto, não significa que de fato Deus não estava, né? A ideia é que Deus queria se comunicar com Elias de uma outra forma. Mas todas aquelas fogo e tempestade, terremoto, se você olhar no Antigo Testamento, são todas revelações de Deus. Deus se revela no terremoto, Deus se revela no fogo caindo, Deus se revela naquela situação que parece aterrorizante e assustadora. Deus está lá. Ele está no controle de todas elas. O que aconteceu é que ali ele queria fazer com que o profeta entendesse que Deus não se revela apenas de maneira assustadora, mas que a sua presença também ela é acalentadora, que a sua presença também é curadora, que a sua presença também é restauradora. Que você pode, talvez, olhar para Deus de uma forma negativa por pensar que as situações assustadoras da vida escondem um Deus que quer o nosso mal. Mas, na verdade, essas situações elas servem para mostrar que você ainda está diante de um Deus curador, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso e que Ele está sempre presente,
sobre a sua, sobre a minha vida, sobre nossas vidas, para trazer paz e alívio ao nosso coração. Que Ele está sempre presente para trazer acalento para a nossa alma. Que Ele está sempre presente para nos tirar dos lugares estreitos e nos colocar num lugar largo. Para elevar os nossos olhos para além das situações que nos limitam, que nos cegam. Deus quer fazer com que você comece a olhar cada vez mais para cima. Não basta olhar para os montes. O salmista diz: eleva os olhos para os montes e de onde virá o socorro. Ele não diz que o socorro vem dos montes. Ele diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, o Senhor que está acima dos montes, que está acima dos céus. Não basta olhar para os montes. Deus quer que nós olhemos cada vez mais para o alto, que a nossa visão se eleve, que a gente saia do lugar limitador, do lugar raso, do lugar onde a gente só consegue enxergar e talvez acredite que não tem mais nada para além daquilo. O Senhor tem possibilidades infinitas. O Senhor tem caminhos totalmente desconhecidos aos nossos olhos. Ele só pede para nós, Ele só deseja que a gente confie, que a gente espere, que a gente coloque as nossas ansiedades sobre Ele, que a gente fale do que nos dói, do que nos aflige. E à medida que a gente vai expondo, vai abrindo o nosso coração, vai falando, vai conversando com Deus, Ele vai colocando sobre nós a sua paz. E a sua paz começa a se tornar em nós uma espécie de bússola que nos orienta e que nos guia. A sua paz em nós vai se tornando como uma árvore bem fixada no solo. A sua paz ela vai se estabelecendo em nós e a gente vai superando os medos. A sua paz vai se estabelecendo em nós e o nosso coração vai começando a se encher de alegria. A sua paz ela se estabelece em nós e aí você começa a vencer a ansiedade, a vencer o medo. Ontem nós falamos sobre vencer o medo. A paz do Senhor em nós vai nos dando descanso. Nós precisamos aprender a encontrar o descanso. Um descanso tão necessário no nosso coração e na nossa alma. Nós somos a sociedade, a geração de pessoas aflitas. A palavra angústia é a palavra que caracteriza a modernidade. Tem um romancista inglês do século XIX chamado Lord Byron. Seus escritos refletem uma época chamada romantismo, que é um período literário por volta do século XIX, 18, 19, que está falando daquele momento pós-revolução industrial, mudança de mundo, a modernidade se instaurando na sociedade. E as poesias do Byron, elas são tomadas de profunda angústia. E aí o século XX o século XX aparece como a era da angústia. A modernidade, ela traz essa angústia no ser humano. Nós ainda passou-se mais um século, estamos no século XXI, mas nós somos uma sociedade de pessoas angustiadas, de pessoas ansiosas, de pessoas em crise consigo mesmo, de pessoas que estão invadidas pelo medo, pela dor, pela melancolia e que não conseguem encontrar descanso. Estão sempre tomadas pela ansiedade, pelo medo, pelas frustrações. A nossa sociedade é a sociedade das angústias. O Senhor nos convida a descansar nele, a descansar em sua presença e a descansar em sua graça.
E eu quero te convidar para que você viva essa perspectiva, a perspectiva do descanso. O descanso em Deus. O descanso que é fruto de você confiar em Deus. O desejo do Senhor, o meu desejo nessa noite, é que você saia do lugar estreito, do lugar limitador, do lugar da angústia, do lugar da opressão e possa entender que o projeto de Deus, a proposta do Senhor é te colocar num lugar largo, é fazer com que aonde não há espaços, aonde você não encontra espaço, o Senhor ele vai criar espaços, ele vai abrir oportunidades novas, ele vai abrir um caminho novo, ele vai te dar uma visão nova, ele vai te dar direções novas, ele vai te dar instruções novas, ele vai te dar uma nova perspectiva, uma nova realidade, um novo caminho e uma nova história. Basta apenas clamar ao Senhor e confiar no Senhor. Amém? E eu quero te convidar a isto, que a exemplo do salmista, a exemplo deste homem que ele está orando, seus dias não são fáceis, ele está vivendo dias difíceis e ele está orando. Ele está orando porque ele sabe que Deus pode nos tirar das angústias, dos dias difíceis e das calamidades e nos colocar diante de um lugar largo e espaçoso. E por ter essa certeza, ele pode dormir em paz, ele pode ter um sono tranquilo, ele não fica aterrorizado com pensamentos negativos, ele não fica aterrorizado com medos e frustrações. Não, ele descansa e confia no Senhor. Que você possa descansar e confiar no Senhor nessa noite. Amém? Oremos. Pai amado, nós queremos te louvar por tua bondade e graça. Nós queremos te bendizer pela tua fidelidade, Senhor. E a exemplo do salmista, nós clamamos a ti, Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Ouve, Senhor, as nossas necessidades. Que o Senhor possa estar atento, Senhor, ao meu clamor, ao clamor do teu filho e da tua filha, que estão aqui comigo, ó Pai, orando a ti. Que o Senhor possa nos tirar da situação de angústia, nos tirar do lugar estreito e nos levar a um lugar novo, a um lugar de descanso, a um lugar espaçoso. Que possamos aprender a descansar, assim como teu filho Jesus pôde descansar em meio à tempestade, em meio ao barco que estava sendo açoitado pelas correntes das águas, pelas tempestades. Que nós possamos aprender a descansar, porque a gente sabe que o Senhor está no controle, porque a gente sabe que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, e de que nós nada podemos fazer, mas o Senhor é o nosso socorro. O Senhor que fez os céus e a terra é poderoso para nos salvar, é poderoso para nos socorrer, é poderoso para nos ajudar. Senhor, nos ensina a termos essa confiança, a aprendermos a esperar, a termos paciência e a elevarmos os nossos olhos acima de toda situação que possa ser limitante sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa erguer a cabeça do teu filho e da tua filha nesta noite e fazer-lhes enxergarem para além, para muito além das suas limitações. Que o Senhor possa tomá-los pelas mãos e conduzi-los por uma nova estrada, por um tempo novo, para uma nova vida e uma nova história. Te agradeço, Senhor, por esse momento, por tua bondade e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, que você possa ter uma ótima semana, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor te conduza em triunfo.
que você possa confiar no Senhor, esperar no Senhor, depender do Senhor. E Ele vai te tirar do lugar estreito para um lugar largo e espaçoso. E você vai descansar e celebrar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço a todos vocês que estão me assistindo, que ainda assistirão, estarão aqui orando com os salmos juntamente comigo. E amanhã, quinto dia do propósito, salmo de número 5. Como eu tenho dito, eu não tenho um horário para gravar, o horário que aparece, que eu consigo, eu gravo. Então vai ficar sempre postado na minha conta do Facebook, né? Não vou apagar, hoje tem a opção da gente deixar ou deixar temporariamente, vou deixar e vamos seguir em frente. Deus abençoe sua vida, forte abraço. Amém?